Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos de volta com a exposição do livro de Romanos. Hoje, do versículo 31 ao versículo 34. Romanos 8, 31 a 34. Não existe mais condenação. Entenda isso de uma vez por todas. Não estamos mais condenados. Paulo vai discorrer sobre essa verdade que tanto incomoda um número enorme de cristãos, de crentes, como você queira chamar. Estou salvo, perco a salvação, se eu pecar vou para o inferno e a salvação vai embora, e coisas desse tipo, porque não entendemos o que a Bíblia tem falado. Então eu convido você a caminhar comigo na exposição desses poucos versículos para entendermos o que Deus mostrou a Paulo, o que Deus mostrou a mim, e você pode fazer o mesmo fazendo uma análise textual, uma exposição dentro da exegese, indo ao original, e você vai chegar à conclusão de que cheguei. Eu quero então ler o texto, acompanhe comigo aí. Versículo 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Todas as coisas que Paulo vinha falando desde o capítulo 1 até o versículo 30 desse capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por todos nós. Estes são os versículos que trabalharemos hoje. Então vamos para a aplicação, o descritivo. O que Paulo vem sumariando e epilogando aqui são verdades que infelizmente um número enorme de cristãos não consegue entender, muito menos viver. O que vamos ver agora, nada, absolutamente nada tem a ver com denominacionalismo. A sua denominação, a minha, é muito comum as pessoas dizerem assim para mim: ah, pastor, muito boa explicação, mas o meu pastor não entende assim, mas a minha denominação não aceita isso. Meu irmão, não interessa o que eu entendo, não interessa o que o seu pastor entende, não interessa o que as denominações pregam, se não estiverem de acordo 100% e fiel 100% com o que o texto bíblico diz. Por isso, pode dar a impressão de que eu defendo uma não vinculação a nenhuma denominação. Não é isso, muito pelo contrário. Eu defendo a prática e a vivência fiel, completamente fiel. E nós sabemos que muitas vezes o que as denominações defendem são escritos que não têm base bíblica. São costumes, usos e costumes. E eu não caminho nessa linha. Eu caminho dentro da verdade bíblica, com falhas, sou humano, pecador, não tenho mais condenação sobre a minha vida porque fui justificado. E eu quero que você tenha essa certeza. Eu tenho exposto isso aqui todos os domingos. Hoje vimos uma outra amostra disso na escola dominical com o nosso professor André, dizendo a mesma coisa. Uma vez salvos, salvos para sempre, porque fomos justificados. O Espírito Santo selou a salvação dada por Cristo. Quem vai me acusar? A acusação torna-se inválida diante do trono de Deus, porque Deus nos justificou. Então vamos recapitular nesses 4 versículos o que Deus tem falado. Parece um assunto repetitivo, mas não é. O que é repetitivo é a teimosia de inúmeros e inúmeros crentes, cristãos, que não conseguem entender as verdades bíblicas e que balançam numa corda bamba. Essa corda bamba não é a Bíblia. A Bíblia é uma linha eficaz, contínua, perfeita, firme, fundamentada no único Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que Paulo está perguntando. E ele mesmo vai responder. A salvação é uma bênção adquirida pelos méritos de Jesus Cristo. Ora, Lutero havia visto isso. Já estava na Bíblia. Então a militude não é de Lutero. Os méritos são de Deus. E Lutero enxergou isso através da graça, da misericórdia dada por Deus. Os méritos são de Deus. Nada fizemos para receber a salvação.
Não tem curso para salvação, curso para adquirir a fé, curso para falar neste ou naquele idioma, em língua isso, língua aquilo. Não existe isso. Veja, Romanos 1,17. Vamos analisar o versículo 31 à luz de Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero viu isso. O que é viver pela fé? É entender que Deus me deu a fé, é dom dado por Deus, a Bíblia nos afirma isso, deixa claro isso em todo o seu escopo, em todo o seu conteúdo, e através da fé, Deus me faz crer nele. Onde há participação humana? Em nenhum momento. Eu não faço nada para ter a salvação. E quem me dá não me atira. Ele não me tira a salvação. Romanos ainda analisando o versículo 31, eu quero ver à luz de Romanos 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente. A sua versão diz isso. Foi de graça que eu fui justificado. Ora, me parece que a dificuldade é entendermos o que é justificação. No domingo próximo passado, eu expliquei isso. Justificação é quando Deus entra na minha vida, Deus me faz entender que eu não posso cumprir a lei, Deus manda o Filho dele me justifica fazendo o quê? Morrendo na cruz, em meu lugar, vicariamente, substituindo-me. E o Espírito Santo sela, como é um selo numa carta, isso. E este trabalho está completo. Teletestai. Lembram da mensagem do domingo próximo passado? Isso é irrevogável, intransferível, imutável. Portanto, você não precisa ficar preocupado. Outro problema é caminharmos espiritualmente querendo uma explicação sentimental, emocional. Pastor, eu não sinto isso. Olha, o que o irmão sentiu, eu não senti. Será que eu não estou salvo? Salvação não está pairada sobre sentimentos. Salvação está firmemente fundamentada na afirmativa garantida pelo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem nada a ver com você sentir ou não. Por isso que quando uma membro da igreja, uma senhora já de certa idade, procurou o pastor batista reformado, Charles Haddon Spurgeon, dizendo, eu não sinto vontade de orar, ele disse, ore para sentir. E ela disse, mas eu não sinto vontade, porque ela estava atrelando vontade a sentimento. E eu tenho que orar porque é uma obrigação e uma necessidade. Não importa se eu estou triste ou alegre, se eu tenho vontade de orar ou não, se eu tenho vontade de ler a Bíblia ou não, eu tenho que fazê-lo. Essa é a diferença. E só fazemos isso quando caminhamos pela fé. Você leu a palavra justificados em Romanos 3, 24. Lembra? Acabamos de ler. Estávamos condenados, mortos em pecados, delitos e pecados. Morto não tem vontade. Deus vai até o morto e o toma, o salva. Isso tem que ficar entendido na sua mente. Não tem nada a ver com denominação, tem a ver com palavra de Deus. E Deus nos justificou através de Jesus Cristo, vicariamente, substitutivamente. Logo não somos mais condenados, acusados. Quem será contra nós? O papai, a mamãe, o bispo, o papa, o padre, o pastor, Satanás, a tríade do mal? Ninguém nos acusa. Deus nos justificou. Uma observação: quando Deus justifica alguém, ninguém mais pode condená-lo. Entenda isso. E a justificação não depende de você. Aliás, isso é feito antes de você nascer. Lembra Efésios 1, 4 e 5? Deus nos escolhe antes de fundar o mundo, antes de criá-lo.
E se ele te salvou, ele te escolheu, ele te salvou, te justificou. Isso ocorre muito antes de você entrar para uma igreja e atender, porque isso também não tem base bíblica, atender um apelozinho feito pelo pastor, pelo missionário ou por quem está à frente. Não existe base bíblica para isso. Eu não estou dizendo que você não faz isso de coração, mas não é nessa hora que Deus está te salvando. Ele já te salvou antes da fundação do mundo. E se você é salvo, é eleito, você vai começar a ter a vida transformada. O apóstolo Paulo continua a responder, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, único. Deus só tem um filho, Jesus Cristo. E Jesus existe desde a eternidade, nunca começou aqui e vai terminar ali. Existe junto com o Pai e o Filho. Mas o entregou por todos nós. Deus não poupa, Deus o entregou por todos nós. Entenda, à luz do texto sagrado de toda a Bíblia, que por todos nós se refere aos eleitos, e eu e você não sabemos quem são na sua totalidade. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Isso não significa que tudo que eu pedi Deus vai me dar. Significa que Deus não nega quando o que eu peço está de acordo com a vontade dele. Vamos analisar à luz do versículo 3 deste capítulo. Romanos 8, 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, pelo pecado, não é pelo meu corpo, é pelo pecado. Muita gente confunde carne com corpo físico. Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem, pecador. Jesus tinha 2 braços, 2 pernas, cabeça, olhos, sofria de todas as necessidades humanas, sentia frio, fome, arrotava, tossia, espirrava, podia pegar gripe, e acredito que pegou. Ele era 100% homem, mas nunca deixou de ser 100% Deus, divino. A parte humana sofreu tanto quanto eu e você sofremos, por isso Deus sabe quando passamos por um aperto. Porque ele experimentou na carne, e ele não precisava fazer isso para saber, mas ele o fez para que ninguém dissesse, se Jesus estivesse no meu lugar, ele não suportaria. Ele suportou. A diferença é que sem pecado. Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, mas sem fazer pecado nenhum, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Deus condena o pecado e nos dá a saída. Observe, esta é a base da nossa liberdade. A lei mostrou o nosso pecado. A lei veio para escancarar, mostrar que somos pecadores, não temos como cumprir a lei. E Deus exige para a salvação uma vida íntegra, cumprindo a lei. Mas nós não conseguimos. Então Deus enviou. Não era possível cumprir a lei. Então Deus enviou o seu Filho único. Jesus espontaneamente cumpriu esta exigência do Pai. Morreu pelos eleitos e nos justificou. Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos. Santos é separados. Estamos no mundo, mas somos separados por Deus. Não podemos fazer todas as coisas que aqueles que não são salvos fazem. E temos uma vida irrepreensível para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Lembra de Daniel, que os governadores do rei sacudiram, espremeram, viraram a vida de Daniel de cabeça para baixo e não acharam falha nenhuma? Ora, Daniel era um pecador. Romanos diz isso, todos pecaram e destituídos, separados. Então não é uma vida sem pecado, mas é uma vida irrepreensível, de modo que você erra, pede perdão e as pessoas não têm como provar que você continua no erro, ou que você é uma pessoa falha diante da lei, porque Deus te justificou. Vamos continuar a análise. Versículo 33 e 34, eu preciso fazer essa análise nos 2 versículos juntos. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é Deus? É o Criador. É o ser divino, sem pecado.
absolutamente poderoso, onisciente, conhece tudo, onipresente, está em todo lugar, onipotente, tem todo o poder. Não existe isso que sarcasticamente, maleficamente assistimos na internet de Jesus disputando queda de braços com Satanás. Ora ele vence, ora ele perde. Deus criou o diabo quando ele ainda não era um anjo decaído. Tudo isso faz parte do plano único de Deus. Deus não foi tomado de surpresa. Portanto, aquele que nos justifica, nos santifica e vai nos glorificar. Quem nos acusa? Quem mexe conosco? Quem os condenará? Versículo 34. Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Vou fazer algumas considerações sobre o versículo 34. Entre a palavra morreu e ressuscitou, está a palavra na versão da NVA, e mais, ou seja, o mesmo Deus que morre, ressuscita. Jesus morreu por vontade do Pai, ressuscitou por vontade e decreto do Pai. Olha quanta coisa está entre uma coisa e outra. Jesus fez a obra toda, ele tinha que morrer e ele precisava ressuscitar. Ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele me dá a justificação, a salvação. E isso é eterno. Se é eterno, como eu perco? E quem me acusa se eu já estou justificado? Vejamos aqui, Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Porque eu fui justificado, porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não ressuscita, eu não estaria justificado. Você não estaria justificado. Portanto, me parece, de forma contundente e eficaz, que tudo paira sobre a ressurreição de Cristo. Se Cristo de fato não ressuscitou, como muitos dizem, a maioria, então toda a Bíblia, os 66 livros, os mais de 40 mil versículos, são uma falácia, são uma mentira. Mas nós cremos nisso pela fé, e fé é dom de Deus. Mas para os incrédulos, os céticos, aqueles que não creem na Bíblia, porque não têm fé salvífica, Deus não lhes capacitou para crer no Filho de Deus, eu vou caminhar no sentido científico, para que de uma vez por todas sejam calados diante de tal verdade. Eu quero ainda, antes de partir para a prova científica, e para mim isso é desnecessário, porque para mim a prova maior é a prova teológica. Eu creio na existência do Deus Trino e creio que Jesus ressuscitou. Quero ainda ver com você tal afirmativa com base no livro de Isaías, profeta maior, Antigo Testamento, capítulo 50, versículo 8 e 9. Aquele que defendeu o meu nome está perto, não está longe. E perto e longe não são dimensões para Deus, são para nós. Quem então trará acusações contra mim? Olha o que o profeta Isaías diz. Quem vai me acusar? Encaremo-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. Isaías desafia alguém e todo aquele que não acredita a acusá-lo. Ele diz, se é Deus que me justificou, quem me acusa? Quem tem poder? É o soberano Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Não se preocupe, quem nos acusa vai esgarçar com o tempo, vai acabar como uma roupa que fica velha. Começa a puir, rasga e a gente joga fora. Porque estamos justificados pelo Deus eterno. A nossa base está na palavra de Deus e isso é intransferível, imutável. Não balança, é firme. Mas só entende isso aqueles que recebem fé, e fé é um dom dado por Deus. Por isso que as pessoas não entendem aquele versículo, todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Mas só crê aquele que Deus dá fé. E Deus só dá fé para aqueles que Ele salvou.
Um versículo está ligado ao outro. Você não pode isolar um versículo da Bíblia, como fazem alguns grupos. Testemunhos de Jeová, Mórmons e algumas outras seitas, e às vezes até igrejas basilares, igrejas históricas, que separam um versículo para montar a sua base teológica. A Bíblia é um só livro, dividido em 66 livros menores. Originou a palavra biblioteca, e ela tem que ser analisada em todo o seu contexto, do Gênesis ao Apocalipse. Não existe mais condenação. Entenda isso de uma vez, meu irmão, minha irmã. Carinhosamente eu afirmo isso com base na palavra. Não somos mais condenados. Pecamos ainda porque estamos presos num corpo falível, inclinado ao pecado, mas não tenho mais a acusação de morte. Estamos justificados, temos a vida eterna garantida. O que lemos aqui em todos esses versículos é que não significa que alguém nunca levante alguma acusação, muito pelo contrário, mas sim que qualquer que seja a acusação feita contra os escolhidos, contra os eleitos de Deus, não terá validade alguma diante do trono de Deus, porque Deus não atenta para isso. Ele já nos salvou, e nos salvou quando ainda éramos pecadores, mortos em pecados, todos sujos, porque não há meritude humana nenhuma. Salvação não é mérito do homem, como foi afirmado hoje na escola dominical, e sim a ação salvífica de Deus. Não tem participação humana. Agora, muitos tentam em vão provar que não houve a ressurreição, porque se não houve a ressurreição, toda a Bíblia cai. Esse papo de salvação, vida eterna, Jesus vai voltar, vai levar os dele, o restante, que são um grupo infelizmente maior, vão ser jogados junto com o inferno para o lago de fogo ardente. É todo um papo furado. Então, querendo carinhosamente responder aos céticos, aqueles que dizem, eu não creio em nada, apenas em fatos, vou lidar com fatos agora, repetindo que para mim e para nós, os eleitos, não precisamos disto, porque cremos em Cristo através da fé que nos foi dada. E isso é fruto da escolha de Deus lá na eternidade, quando papai e mamãe ainda não existiam, quando o planeta Terra, um planeta que jaz em torno de aproximadamente 7 satilhões de toneladas, não sai da sua órbita, não sai rolando para lá e para cá, fica orbitando pelo poder divino. Esse Deus nos salvou lá na eternidade. Portanto, é nisto que paira a minha, a sua, a nossa confiança. Mas para os nossos amigos céticos, vai aqui uma explicação científica, porque costumam dizer, não cremos em verdades. Ora, o fato é uma verdade. Cremos em fatos, pois eu vou citar alguns fatos inquestionáveis, irrefutáveis, defendidos pela ciência no planeta todo. A ressurreição é um fato incontestável. Então, como analisamos isso? Para um documento histórico ser autenticado como verídico por historiadores, cientistas, arqueólogos, pesquisadores pelo mundo afora, ele precisa ser comparado e contrastado com cópias achadas e recuperadas. Ponto. Segundo ponto, a análise ou crítica textual, como chamamos, como a ciência chama, quanto mais cópias existirem, maior é a referência comprobatória junto ao original, ao documento achado original, ou documentos originais. Terceiro ponto, verifica-se se o original possui uma narrativa historicamente precisa. A narrativa não oscila. Tudo isso é a ciência quem coloca. Quarto ponto, vou dar um exemplo do segundo documento irrefutavelmente garantido, existente, comprobatoriamente feito pela ciência, através de arqueólogos, historiadores, pesquisadores, cientistas, que é a Ilíada de Homero, uma obra atribuída a Homero sobre a guerra de Troia, a guerra de Ílion, universalmente conhecida, o cavalo de Troia, Aquiles, Ulisses.
visando espelhar um modelo masculino para ser imitado pelo povo grego. Por muitos séculos, os gregos consideraram esta obra, a Ilíade de Homero, como a sua Bíblia. Por muitos séculos. Existem hoje, comprovadamente, 1565 cópias da Ilíada de Homero, originalmente composta 800 anos antes de Jesus Cristo. E só existe um achado no mundo com mais cópias autenticadas histórico-cientificamente que a Ilíade. Sabe qual é? O Novo Testamento, a Bíblia, 27 livros do Novo Testamento, escritos originalmente em grego e comprovados a sua existência e toda a sua narrativa pela ciência, inclusive a ressurreição de Cristo, fato que eu devo e quero me deter agora. Os arqueólogos recuperaram não 1565 documentos comprobatórios sobre a Ilíada, e sim 5.843 manuscritos gregos do Novo Testamento, praticamente 4 vezes mais que a Ilíade de Homero. A ciência me fala isso, não é a Bíblia. Olha aí, o mesmo Deus que criou a Bíblia, que criou o homem, criou a ciência. Tudo converge para o mesmo ponto, o Criador, o único Deus vivo e verdadeiro. O único Deus com D maiúsculo. O fragmento mais antigo achado foi o Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, encontrado no Egito Antigo, datado do século II depois de Cristo. Portanto, menos de 30 anos de distância do original. Muito menos tempo. Existiam pessoas que ainda estavam vivas e que poderiam e fizeram narrativas orais, portanto, oralmente, comprovando aqueles documentos. Viram, assistiram. A Bíblia afirma que cerca de 500 pessoas assistiram e viram Jesus depois de ressuscitado. A ciência não derruba isto, ela confirma isto. Portanto, cientificamente e teologicamente falando, Jesus Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou e a ciência comprova isso, e como eu disse, não precisaríamos, e eu não preciso da comprovação científica, mas é bom usá-la, cremos também pela fé. E fé só tem quem recebe de Deus, é dom de Deus. Portanto, estamos solidificados, fundamentados, firmemente, eficazmente sobre as verdades bíblicas, e elas são imutáveis, intransferíveis. Não tem como eu duvidar. Vivemos pela fé. Esperamos a volta de Jesus, que pode se dar a qualquer momento. Não nos importa se A, B e C, se a emissora tal, se o cientista tal não crê nisso. Descansamos na comprovação e na promessa bíblica. Deus prometeu, Deus há de cumprir. Deus nos justificou. Estamos sendo santificados, aprimorados. Estamos sendo mudados. Ainda pecamos, mas Deus está tirando a prática do pecado. Cada vez pecamos menos, lutamos contra isto. E Deus está nos aperfeiçoando para nos levar para a eternidade, à glorificação. Lá não existe presença do pecado. Portanto, pregue a Bíblia, viva isto. Enalteça o nome de Deus, convém que ele cresça e que eu diminua. Não deixe de pregar. No domingo, guarde o 4º mandamento. Não façam outras coisas, principalmente entretenimento. Leia a Bíblia e ore todos os dias. Mesmo que você não tenha vontade de fazê-lo, isso é necessário. Depois de ouvir essa mensagem, pregue essa mensagem. Compartilhe essa mensagem. Divulgue essa mensagem para todos os seus contatos do WhatsApp, da internet. Para quê? Para que a igreja presbiteriana fiéis à palavra cresça? Não, nunca. Para que o nome de Deus cresça, apareça no meio do homem e para que nós venhamos a diminuir cada vez mais. Importa que Deus cresça, que eu diminua. Está registrado isso na Bíblia.
Portanto, viva de acordo com a palavra de Deus. Viva com alegria. Somos o único povo que temos a certeza de que não seremos sucumbidos pela morte. Muitos de nós morreremos, como já morreram muitos, mas seremos ressuscitados quando Jesus voltar. E os que creem nele e estão vivos quando ele voltar, não passarão nem pela primeira morte, o que dirá pela segunda. Os demais arderão junto com o inferno, junto com a tríade do mal, no lago de fogo ardente. Essas verdades têm que ser pregadas. As pessoas não falam mais isso. Na internet, a ciência diz, e até muitos evangélicos e pastores, isso não é mais politicamente correto. No meio teológico, as pessoas vão embora, não querem ouvir isso. Isto é a palavra de Deus e ela tem que ser pregada. Ela tem que ser anunciada. Ela tem que ser falada aos quatro cantos, respeitando as horas de silêncio, não fazendo barulho, não tirando o sossego dos outros, mas vivendo uma vida de tal modo que a sua atitude, a minha atitude, o nosso modo de viver, até a nossa vestimenta, vai provar e mostrar que em nós habita o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu convido você a viver essas verdades. Quero orar com você nesse momento e convidá-lo para compartilhar esse texto, compartilhar essa mensagem, compartilhar a aula da escola dominical e convidá-lo para no próximo domingo estarmos juntos em mais uma live, enquanto não estamos num local destinado por Deus para aí sim fazermos um culto presencialmente. Pai querido, obrigado pelas verdades da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque cremos eficazmente, essa certeza nos é dada e mantida por Ti, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ajuda-nos a pregarmos a Tua palavra, a anunciarmos a Tua palavra. És Tu quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nossa função é apenas pregar e viver a Tua palavra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Até o próximo domingo. Deus abençoe a sua, a minha, a nossa vida.